A graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Mais um dia, né, que o Senhor nos concede. Temos que estar o agradecendo o tempo todo. Esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor. Meu nome é Paulo, né? É sempre muito importante a gente estar se alimentando todos os dias, né? Muitas pessoas acham que o que importa é ir à igreja uma ou duas vezes na semana e que basta. Não. Nós temos que ler as escrituras, nós temos que estar ouvindo pregações, palavra do Senhor, porque senão a gente começa a ouvir as coisas do mundo, e aí a gente fica mais influenciado pelas coisas do mundo do que propriamente pelas coisas de Deus. Porque o tempo que passamos na igreja é muito curto diante de uma semana, né? Se a gente somar aí em torno de, bota que seja 2 horas e meia, né? Botando aí de média 2 horas e meia, que não dá. É 1 hora e meia na quarta, ou 2 horas, e bota 2 horas e meia no domingo, né? Não dão nem 5 horas de que a gente vai à casa do Senhor. E depois tem toda uma semana, né? Ali, muitas horas em que muitas pessoas não sequer nem lê um versículo. Isso aí vai enfraquecendo espiritualmente, enfraquecendo, quando vê a carne toma conta de tudo, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando do nosso Deus que provê na escassez, né? A gente muitas das vezes se preocupa muito, se esquecendo que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é capaz de suprir nossas necessidades até mesmo sem ter na nossa visão, mas ele aumenta aquilo ali e supre. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer. Capacita-me mais e mais e dê entendimento a cada um que estiver do outro lado. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma leitura que encontra-se em 1 Reis, capítulo 17. Vou ler do 11 ao 14. Diz assim: ó, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha que palavra maravilhosa, né? Esse foi um episódio acontecido ali depois de Elias, né, veio ali até aquela cidade e encontrou aquela mulher ali, a viúva, que o Senhor já tinha falado que ele ia encontrar, e ele pede a ela para fazer ali um bolo para ele, só que ela fala que ela só tinha um punhadinho de farinha e azeite, e que ela já ia preparar aquilo ali para ela e o filho comerem e depois morrerem. Mas por que comerem e depois morrerem? É porque era o último coisa de farinha que ela tinha, então eles iam comer e depois iam esperar a fome bater novamente e morrerem, né, por falta de alimento. Mas aí Elias, né, servo do nosso Deus Todo-Poderoso, vai ali e fala com ela, né, que o Senhor falou para ela, né, primeiro ele fala que é para ela fazer. Primeiro ele fala para ela fazer o bolo para ele e que ela não precisaria se preocupar que o Senhor, né, ia suprir as necessidades dela até que voltasse a chover naquela terra e que não ia faltar farinha e nem azeite. E assim aconteceu, né? Enquanto aquele homem estava ali, enquanto não choveu, não faltou nem a farinha e nem o azeite. Então, nem ela nem o filho morreram de fome. Mas por que não morreram de fome? Porque houve uma palavra, né, de um servo do Senhor enviada por Deus de que não ia faltar nada, né, de alimento para aquela mulher ali. Assim é nos nossos tempos. Muitas das vezes, né,
nós também estamos em situações, às vezes financeira, às vezes de saúde, e pensamos, é o meu fim, né? Daqui a pouco vou estar quebrado, daqui a pouco não vou conseguir sustentar minha família, vai dar ruim, e de repente alguém chega e fala algo, ou então oramos ao Senhor, e quando vê o Senhor vai suprindo nossas necessidades, suprindo, né? E acaba que passa aquele tempo e quando você olha para trás, nem você sabe como passou pelaquela situação, se você nem dinheiro tinha, mas o Senhor supriu suas necessidades. E é isso que eu quero deixar aqui. Muitas das vezes nós nos apavoramos demais e se esquecemos, né, de dobrar o nosso joelho e orar ao Todo-Poderoso, né, mostrando para Ele as nossas fraquezas, mostrando para Ele que nada temos e que precisamos totalmente dEle. E pode ter certeza que Ele supre cada uma de nossas necessidades, né? Ele supre na saúde, Ele supre financeiramente, basta a gente saber gastar, né? Não adianta a gente orar ao Senhor para Ele resolver nossos problemas financeiros, se a pessoa ganha 3 mil e gasta 5, aí não adianta nada, aí não tem no que Deus fazer, porque aí já é desorganização. Desorganização é diferente de te faltar, né, as coisas. Aquela mulher ali, ela estava passando por um problema por causa de uma seca, né? Então faltava alimento e o Senhor foi lá e supriu. É diferente de alguém que tem o recurso, mas não sabe administrar. Aí quem não sabe vai continuar passando dificuldade. Vai ter pessoas cobrando ela, vai ter eh, nome sujo, vai acontecer de tudo. Pode acontecer de uma pessoa um nome sujo, já pode acontecer. Às vezes alguém fica doente na família, a pessoa fica desempregada, isso pode acontecer. Agora, se for por má administração, aí não tem como nem Deus agir nisso daí. O que ele pode tentar fazer é te ensinar a administrar. Porque muita gente, Deus, né, vem tentando tocar, vem tentando mostrar a vida e a pessoa não quer aprender, não. E ele, como é um Deus maravilhoso, ele não obriga ninguém, né? Ele mostra o caminho, mas se a pessoa não quiser seguir, não tem problema para ele, né? Ele jamais vai forçar alguém a entrar num caminho que a própria pessoa não quer. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Se está te faltando algo, se você está correndo atrás de algo, busque no Senhor e pode ter certeza que Ele suprirá todas as suas necessidades. Pois nós temos um Deus todo-poderoso, Deus, né, o dono de todas as coisas, é dono da prata e do ouro, né, tudo de riqueza que tem nesse mundo aí, o homem acha que é dele, né? Quando acham lá um poço de petróleo, ficam todos felizes. Quando acham uma mina de ouro, isso é tudo de Deus, né? Ele que colocou ali, ele é o dono de todas as coisas. Deixou aqui para a gente desfrutar, mas não quer dizer que é nosso. Isso daí nós estamos apenas usando. Ele é o dono de tudo. Então, que Deus te abençoe. Essa mensagem de hoje, guarda no seu coração. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa que demonstra para cada um de nós, Senhor, que aqueles que te buscam verdadeiramente, o Senhor supre as necessidades. Abençoe essa pessoa que estiver ouvindo, se estiver passando por alguma carência, Senhor, que o Senhor possa estar a ajudando a sair dessa situação e a fortalecendo. Eu agradeço por tudo, meu Pai, coloco cada vida em suas mãos, lhe pedindo por cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.